E aí, beleza? Então, nesse vídeo a gente continua aí na sequência de noções de funções e a gente vai rever alguns conceitos do vídeo anterior de uma outra maneira para a gente reforçar essa ideia que é muito importante. São conceitos muito importantes para o que vem na frente, né? Para os próximos módulos de funções afins, função de segundo grau, função seno, função cosseno, função exponencial, função logarítmica, qualquer tipo de função, a gente usa esses conceitos que a gente está abordando aqui nesses últimos dois vídeos, né? Então vamos dar uma olhada nesses gráficos aqui que eu botei de 3 funções diferentes e a gente vai rever esses conceitos olhando para essas 3 funções. Primeiro, aquela lá mais à direita, a gente vai falar sobre raízes, sinais e parte crescente e parte decrescente da função. Então, primeiramente, a gente nota aí nesse gráfico que ele cruza o eixo horizontal nos pontos A, B, C, D e E. Ou seja, essa função tem 5 raízes, uma função do quinto grau, e cada um desses pontos é uma raiz da função. Por quê? Porque são valores de x que transformam a função em zero, ou seja, fazem com que y seja igual a zero. Então a gente chama esses pontos de raízes ou zeros da função. Na parte do gráfico que fica acima do eixo horizontal, nós temos um sinal positivo para a função. Nas partes do gráfico que ficam abaixo do eixo horizontal, nós teremos um sinal negativo para a função. Como é que a gente repara isso olhando ali para o gráfico, né? Repara só, se eu pego essa parte aqui maior, que está totalmente acima do eixo horizontal, você nota que qualquer x nesse intervalo aqui entre C e D, qualquer x que eu tomar, eu vou subir aqui, chego ao ponto do gráfico e encontro o y correspondente. Nota que, lembra, né? Cada ponto do gráfico, cada ponto que eu tomar desse gráfico, representa aqui um par ordenado, x no eixo horizontal, y no eixo vertical. Esse par ordenado significa que se eu pegar aquele valor de x e jogar lá na regra da função, na fórmula da função, eu encontro aquele valor específico para y. Então, nesse intervalo aqui CD, qualquer valor de x que eu tomar aqui no eixo horizontal, o y estará marcado na parte positiva, aqui, nessa parte aqui do eixo vertical, ou seja, na parte positiva. Então, y tem o sinal positivo e o sinal de y é o sinal da função, porque y é o valor que a função assume para aquele determinado valor de x que eu escolhi. Então, nessa região entre C e D, eu tenho que a função é positiva. O mesmo raciocínio vale para outra região qualquer. Se eu tomar aqui um x entre B e C, o que vai acontecer? Eu vou descer aqui, e o y correspondente vai estar nessa região aqui, embaixo, né? Se eu tomar um x aqui, o y vai estar sempre aqui, nessa região aqui, que é a região negativa. Então, o y vai ter sempre um valor negativo e a gente diz que a função assume um valor negativo para os valores de x que estão naquele determinado intervalo. Então, limpando aí o gráfico, o que a gente nota é o seguinte, para valores de x menores do que a, aqui bem à esquerda, eu tenho a função sempre assumindo valores negativos. O gráfico está aqui, abaixo do eixo horizontal. Para valores de x entre A e B, eu tenho a função assumindo valores positivos. O gráfico vai estar sempre acima do eixo horizontal para esses valores. Para valores de x entre B e C, eu tenho a função assumindo valores negativos. O y é negativo. Para valores de x entre C e D, eu tenho a função assumindo valores positivos. Para valores de x entre D e E, eu tenho a função assumindo valores negativos. E para qualquer valor de x maior do que o ponto E, eu tenho a função sempre assumindo valores positivos, totalmente acima do eixo horizontal. E aí ela segue para o infinito, como x também segue para o infinito lá positivo, né? Então, é isso aí. Quando o gráfico está acima do eixo horizontal, eu vou ter valores de y no par ordenado x e y positivos. Significa que a função assume valores positivos. Quando o gráfico está abaixo do eixo horizontal, eu vou ter valores para y no par ordenado x e y negativos. Isso significa que a função tem um valor negativo naquela região. Sempre lembrando que a gente se refere sempre ao intervalo tx, né? Em que intervalos de x a função é positiva e para que intervalos de x a função é negativa. Beleza? Então agora vamos falar de crescimento e decrescimento. Quando é que a função é crescente e quando é que a função é decrescente? Bom, isso é uma definição. A função é crescente quando eu tenho x e y se movimentando nas mesmas direções. Ou seja, se x aumenta, y aumenta. Se x diminui, y diminui. E a função é decrescente quando acontece o contrário.
quando x aumenta, y diminui, ou quando x diminui, y aumenta. Então, para eu testar, o que eu faço? Eu pego um x qualquer, uma determinada posição, e proponho, se eu aumentar o x, e observo o que acontece com y. Então, repara só, se eu pegar um x aqui entre C e D, nessa região aqui, ó, eu tenho um x aqui, ó, um x0, e eu vou encontrar um y0 mais ou menos aqui. Esse é o par ordenado referente a esse ponto aqui do gráfico. Agora, se eu aumento o x um pouquinho, e pego um x1 aqui do lado, ó, o que vai acontecer com a função? Ó? O y, o valor de y também aumentou. Então, eu aumentei x, o valor de y também aumentou. Agora, o que acontece se eu olhar mais adiante um pouquinho? Ó? Eu tomo um x2 aqui, ó, eu tenho um y positivo ó, lá em cima, um y2 e um x2. E aí eu aumento de novo o x, ó, x3 maior do que x2. E o que aconteceu com a função? Ó? Agora, o y3 é menor, ele reduziu o valor de y. Então, quando eu aumentei x, o y diminuiu. Então, aqui nessa região, a função é decrescente. Via de regra, o que a gente vai encontrar é, quando a montanha-russa está subindo, eu tenho a função crescente. Quando a montanha-russa estiver caindo, aí vem até aqui embaixo, ó, eu tenho a função decrescente. Isso vale, em geral, para qualquer função. Então, repara, ó, aqui nessa função, ó, nessa região aqui até esse pico aqui, eu tenho a função crescente. Daí em diante, ela se torna decrescente até aqui, ó, até o meio aqui, mais ou menos. E aí, daqui para frente, ó, ela se torna crescente e emenda naquele trecho a partir de C que a gente já tinha analisado. Depois ela se torna decrescente até o outro ponto que está marcado em azul. E aí, volta a ser crescente aqui nesse pedacinho, ó, e volta a ser decrescente logo depois até aqui embaixo, que é o ponto de mínimo dessa região aqui, e depois ela volta a crescer, e aí ela é crescente para sempre e para o infinito. Beleza? Então basta você olhar, a montanha-russa está subindo, a função é crescente, a montanha-russa está caindo, a função é decrescente. A definição clássica é se x aumenta, y aumenta, ou x diminui, y diminui, tem a função crescente. Quando é inverso, quando x aumenta, y diminui, x diminui, y aumenta, eu tenho a função decrescente. Legal? O próximo ponto aí do nosso estudo é a definição de máximos e mínimos, o conceito de máximos e mínimos. E aí a gente tem duas situações. Eu posso ter máximos e mínimos locais e eu posso ter máximos e mínimos ou um máximo e mínimo global para a minha função. Tá? Então, repara só, mais uma vez, se eu tomar um intervalo CD, ou seja, só os valores de x que estão contidos aqui nesse intervalo, os valores de x que estão aqui, eu posso observar que a função ela crescia, a gente acabou de analisar isso, ela crescia até um determinado ponto, e aí ela passava a decrescer. Significa que ela cresceu até um ponto de máximo local e depois ela decresceu. Esse ponto que eu tenho aqui, ó, e que eu posso chamar aqui genericamente aqui, ó, de x0, esse seria o ponto de máximo local, o máximo para esse intervalo CD. Essa função ela não tem um máximo global, por quê? Porque aqui nessa região, ó, depois do E, ela cresce infinitamente. Quanto maior o valor de x, maior o valor para y. Se eu pegar um ainda maior, eu vou ter um valor ainda maior para y. Então, x crescendo indefinidamente, y vai crescer indefinidamente também. A gente nunca vai chegar num ponto de máximo global, o máximo para toda a função, todo o domínio da função. Mas nessa região CD, eu tenho um ponto que eu chamei de x0, que é o ponto de máximo. É onde a função aqui, ó, vai atingir um valor qualquer, y0, máximo nessa região. Se eu olhar para o intervalo seguinte, o intervalo D, que vem aqui ó, de D até E, eu vou notar o contrário. Ó. A função decresce até um ponto aqui embaixo, eu vou chamar aqui ó, de x1, e depois ela volta a crescer. Então ela atingiu ali um mínimo, a gente pode chamar de mínimo local, mínimo no intervalo DE. Essa função ela vai ter dois máximos locais nessa parte do domínio que a gente está vendo aí. Ela vai ter um máximo local, que é aqui, e um máximo local, que é esse pequenininho aqui, que é o máximo entre o intervalo A e B. E dois mínimos, um mínimo mais ou menos aqui e um mínimo mais ou menos aqui, que são os mínimos, respectivamente, entre os intervalos BC e entre os intervalos DE. Se eu olhar o todo, ignorando a parte aí que vai para menos infinito e para mais infinito, ou seja, se eu pegar aqui ó, do intervalo que vai de A até o E, eu posso dizer que eu tenho um mínimo aqui, que é o mínimo do intervalo AE,
e um máximo que vai ficar aqui, que é o máximo do intervalo AE. Ou seja, para os valores de x que vão de A até E, eu tenho um ponto de máximo que eu vou chamar aqui de x0, né? E um ponto de mínimo que eu vou chamar aqui de x1. Esses pontos x0 e x1, esses valores que estão ali, eu não conheço, mas se fosse uma situação real eu teria valores específicos para x0 e para x1. Esses valores são os valores de x que me dão o valor, respectivamente, máximo para y e mínimo para y no intervalo AE. E é isso que a gente está procurando. Na vida real, a gente procura isso toda hora, né? A gente quer o efeito máximo de um determinado remédio, a gente quer o lucro máximo de um determinado negócio, a gente quer saber o peso máximo que uma determinada coluna de um prédio aguenta, ou o mínimo que eu preciso ter de resistência numa barra de ferro para montar, por exemplo, a estrutura de um automóvel, de uma motocicleta, enfim. A gente está sempre procurando esses pontos de máximos e mínimos nas nossas aplicações de matemática da vida real. Então, é isso aí. Ficou faltando só um último ponto para a gente voltar a discutir, que é a assimetria das funções. Eu vou passar para essa função aqui do segundo grau, y igual a x2, que está aqui do lado. O que acontece aqui, né? O que eu posso notar é que para qualquer x que eu tomar, por exemplo, eu tomo x igual a 2, eu tenho f de x igual a 4. Quando eu tomo o oposto de x, ou seja, o menos de 2, o f de x continua sendo 4. Então, genericamente, eu vou ter que f de menos x, ou seja, f de menos 2, por exemplo, no caso aí, vai ser igual a f de x, que é o f de 2. De fato, f de menos 2 é 4 e f de 2 também é 4. E quando isso acontece, eu digo que essa função é par. Eu tenho uma função par, então, quando f de x é igual a f de menos x, ou f de menos x é igual a f de x, tanto faz, né? Então, ela tem essa simetria em relação ao eixo vertical. A parte da direita do eixo vertical é como se fosse um reflexo da parte esquerda e vice-versa. No outro caso aí, mais aqui em cima, que é a função linear, y igual a 2x, o que acontece? Se eu tomar um valor de x igual a 1, por exemplo, eu acho f de x igual a 2. Se eu tomar o oposto de x, o menos 1, eu acho o oposto de f de x, que é menos 2. Então, repara, ó, nesse caso, f de menos x, que é menos 1, vai ser igual a menos f de x, que é o f de 1 lá, que é 2. Então, f de menos x, f de menos 1, igual a menos 2. Nesse caso, eu digo que a função é ímpar. É uma definição, tá? A gente tem que memorizar isso. Quando f de menos x é igual a f de x, a função é par. Quando f de menos x é igual a menos f de x, a função é ímpar. E aí, nesse caso, ela vai apresentar uma simetria, só que em relação à origem. Ó. Repara, o gráfico no primeiro quadrante é como se fosse um reflexo do gráfico no terceiro quadrante e vice-versa. Então, é como se eu tivesse um espelho ali na origem refletindo o gráfico do terceiro quadrante no primeiro ou do primeiro no terceiro. Tanto faz, né? Só uma maneira da gente pensar para entender isso aí. Bom, aqui a gente encerra esses conceitos básicos. Fica faltando só falar sobre taxa média de variação, que a gente vai falar no próximo vídeo. Tá bem legal? Não perde não, eu estou te esperando lá. Eu espero que isso aqui tenha ficado claro para você. Esses conceitos são extremamente importantes, porque a gente vai usar para todo tipo de função que a gente for estudar daqui para frente. Então, é importante que você assimile bem, tenha isso bem claro. Se for alguma dúvida, manda para mim que eu te respondo assim que eu puder. Tá legal? Então é isso aí. No próximo vídeo, exercício, e no outro, taxa média de variação. Então é isso aí. Te espero nos próximos vídeos aqui no Questões de Matemática. Um abraço.